Eu estava voltando para casa naquela noite, como de costume, depois de um longo dia de trabalho. Guajará-Mirim sempre foi uma cidade tranquila, com suas ruas estreitas e a constante sensação de que todo mundo conhece todo mundo. Porém, naquela noite, algo parecia estranho no ar. A cidade estava mais silenciosa do que nunca, e a sensação de estar sendo observado se tornou insuportável enquanto eu andava pelas ruas mal iluminadas. Eu já havia ouvido os boatos, claro, mas sempre os ignorei como histórias inventadas para assustar os mais sensíveis. Porém, naquela noite, eu começaria a questionar tudo. Passei por algumas casas vazias e algumas outras iluminadas por fracas lâmpadas de poste. No início da minha caminhada, nada parecia fora do lugar. Mas logo eu notei algo estranho. Ao longe, entre as sombras, vi uma figura parada na calçada. A princípio pensei que fosse uma pessoa comum, talvez alguém esperando alguém ou apenas alguém perdido. Mas à medida que fui me aproximando, minha sensação de desconforto cresceu. A figura estava parada de maneira rígida, sem se mover, e parecia estar me observando. Quando finalmente passei perto, percebi que o que estava à frente de mim não era uma pessoa qualquer. O homem estava vestido de uma maneira que me fez parar por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Ele estava com uma maquiagem grotesca de palhaço. O rosto estava completamente coberto por uma camada espessa de base branca, com lábios vermelhos exagerados e olhos escuros, mais parecendo um demônio do que um palhaço. Seus cabelos eram desordenados, e ele usava uma peruca colorida que se destacava na escuridão da noite. O pior de tudo era que ele segurava uma faca grande, e não parecia em nada um palhaço inofensivo. Ele apenas ficou me encarando, sem dizer uma palavra. Meus instintos gritaram para correr, mas meus pés pareciam estar congelados, como se algo estivesse me prendendo ali, naquela calçada deserta. Quando finalmente consegui dar um passo para frente, ele se mexeu de maneira abrupta, fazendo com que eu quase caísse. Ele deu um passo em minha direção, e o som da lâmina sendo arrastada no chão parecia ecoar pela rua. Meu corpo respondeu com um impulso de adrenalina, e eu comecei a correr sem olhar para trás. Mas algo me dizia que eu não estava sozinho. Naquela noite, que mais daquela figura estava por aí, me vigiando. Corri até o ponto mais iluminado que consegui encontrar, perto de uma loja que ainda estava aberta. Respirei fundo, tentando recuperar o controle. Olhei em volta, mas não vi mais o homem. Eu estava suando frio, com o coração batendo rápido. A sensação de estar sendo observado não desaparecia, mas eu sabia que precisava voltar para casa. Não podia ficar ali parado esperando que algo pior acontecesse. Decidi então seguir pela rua principal, mais movimentada, onde as luzes dos postes eram mais fortes e as chances de encontrar mais pessoas eram maiores. Conforme fui avançando, minha mente não conseguia deixar de pensar no palhaço. Como ele tinha aparecido ali, sozinho, no meio da noite? O que ele queria? Não era só uma brincadeira de Halloween, nem algo do tipo. Era como se fosse uma ameaça real. Ao chegar perto da minha casa, eu vi outras pessoas indo em direção ao centro da cidade, todas com olhares apressados e preocupados. Eu sabia que algo estava errado, mas ninguém parecia querer falar sobre isso abertamente. As ruas estavam estranhamente vazias para uma cidade que costumava ser tranquila àquela hora da noite. Antes de entrar em casa, decidi olhar uma última vez para a rua. Foi então que vi uma figura mais à frente, ainda mais perto do centro da cidade. Ele estava parado, mais uma vez, na esquina, com a faca na mão. A sensação de pavor tomou conta de mim novamente, e eu entrei rapidamente em casa, trancando todas as portas e janelas. Eu sabia que as notícias sobre o palhaço assassino estavam se espalhando pela cidade, mas eu não imaginava que seria uma experiência tão real. Eu não sabia o que queria ou o que ele estava fazendo ali, mas uma coisa eu sabia: ele não estava sozinho. Nas semanas seguintes, os relatos de aparições de palhaços mascarados armados se espalharam. Cada vez mais pessoas diziam ter visto figuras semelhantes àquela, vagando pelas ruas, muitas vezes armadas com facas e facões. A cidade inteira estava em pânico, mas a polícia parecia impotente. Eles diziam que era tudo um boato, uma brincadeira de mau gosto, mas a sensação de medo só aumentava. Guajará-Mirim nunca mais foi a mesma. O medo de ser atacado por aqueles palhaços parecia se espalhar como fogo.
e muitos começaram a evitar sair à noite. Eu nunca mais esqueci aquele encontro. Toda vez que passava pelas ruas vazias à noite, eu olhava em volta, esperando ver aquele palhaço novamente. Mas eu sabia que ele ainda estava lá, nas sombras, esperando a próxima vítima. Não era uma fantasia inofensiva. Era um alerta, um sinal de que, por mais pacífica que fosse a cidade, havia algo muito mais sombrio acontecendo à espreita. Eu não sabia se outros seriam tão sortudos quanto eu para escapar daquele encontro. Mas eu não tinha mais coragem de sair à noite, sem me sentir vigiado. Aquele palhaço e os outros como ele tornaram Guajará-Mirim um lugar onde a noite nunca mais foi a mesma. Eu estava voltando de um trabalho no centro de Humaitá, Amazonas, no fim da tarde, quando as coisas começaram a ficar estranhas. Eu nunca tinha visto nada fora do comum por aqui. A cidade sempre foi tranquila e pacata, mas naquela noite algo me dizia que as coisas não seriam como o normal. O vento estava mais forte, e uma sensação de desconforto me dominava enquanto eu caminhava pelas ruas desertas. Eu não sabia exatamente o que era, mas a sensação de que estava sendo observado me incomodava a cada passo. Ao passar por uma esquina, vi algo que me fez parar. Um grupo de pessoas, algumas com roupas sujas e aparência desarrumada, estava se reunindo em frente a uma casa abandonada. Não eram moradores locais, eram jovens, adolescentes, e eles estavam rindo, mas não era uma risada comum. Havia algo de sinistro na forma como se comportavam. Algo que não estava certo. Quando me aproximei para ver melhor, percebi que estavam falando sobre algo que me fez arrepiar na hora. Palhaços. Os boatos haviam começado a circular pela cidade nos últimos dias, falando sobre palhaços que estavam assustando a população, se fantasiando e saindo por aí para assustar as pessoas. Eu não dei muita atenção aos rumores. Achava que era apenas um boato exagerado. Porém, o que vi naquela noite era mais do que simples história. Um dos adolescentes com os olhos arregalados e uma expressão estranha no rosto disse que ele e alguns amigos haviam visto um palhaço, mas não era um palhaço comum. Ele estava armado. No início, achei que fosse apenas brincadeira de mau gosto, algo para assustar os mais novos. Mas o olhar do jovem e a tensão nas suas palavras me fizeram duvidar disso. Ele falava com tanto medo que eu comecei a me preocupar. Decidi então ir embora rapidamente. Não queria me envolver em algo que, no fundo, sabia que poderia acabar mal. Eu estava a caminho de casa, já quase na periferia da cidade, quando vi uma figura à distância. Ela estava parada na beira da estrada, à luz fraca de um poste. No início, pensei que fosse alguém esperando por transporte, mas, à medida que me aproximei, vi que não era uma pessoa comum. A figura estava com a pele pálida, as feições desfiguradas pela maquiagem branca e com um sorriso largo demais, como se fosse forçado. Era um palhaço, mas não de uma maneira inocente, como aqueles que vemos em festas de crianças. Não. Ele estava ali, de cara pálida e olhos sombrios, com uma expressão quase psicótica. Eu parei de imediato. O coração começou a bater mais forte. A sensação de frio na espinha tomou conta de mim. Eu não sabia o que fazer. Ele estava parado, me encarando, e eu não conseguia desviar os olhos. Foi quando reparei que, em uma das mãos, ele segurava um machado. Não era uma simples faca ou algo que se pudesse esconder facilmente. Era um machado grande, com a lâmina reluzindo, na luz da rua. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Meu cérebro tentava processar o que estava acontecendo, mas a única coisa que consegui fazer foi dar um passo para trás, sentindo que a adrenalina tomava conta do meu corpo. Foi quando ele se moveu. Não foi um movimento rápido, mas o suficiente para eu perceber que ele estava se aproximando, lentamente, sem pressa. O pavor se apoderou de mim. Não sabia se ele estava apenas querendo me assustar ou se tinha alguma intenção mais grave, mas a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer era palpável. Meu corpo entrou em modo de fuga e, sem pensar, comecei a correr na direção oposta, tentando não olhar para trás. Corri pelas ruas escuras e silenciosas de Humaitá, com o som dos meus passos ecoando pela cidade.
O medo estava tomando conta de mim. Mas eu sabia que precisava voltar para casa. Minha mente estava em pânico, mas meu corpo ainda conseguia se mover rápido o suficiente para me manter longe daquele ser estranho. Não consegui ver o palhaço atrás de mim, mas a sensação de estar sendo perseguido era inevitável. Olhava rapidamente para os lados, procurando alguma sombra ou algum lugar para me esconder, mas nada parecia seguro. Quando finalmente cheguei em casa, me trancando atrás da porta, fui tomado por uma sensação de alívio. Mas a lembrança daquele palhaço não saía da minha mente. Eu sabia que aquilo não era um simples ato de brincadeira ou de pegadinha. Havia algo muito mais sombrio e assustador por trás de tudo aquilo, e o pior é que, mesmo depois de tudo o que vi, não pude deixar de sentir que não era o único que estava sendo assombrado por essa figura. Nos dias seguintes, as histórias sobre os palhaços aumentaram. As pessoas estavam com medo de sair à noite, e muitos começaram a relatar encontros com os palhaços, assim como eu. Alguns diziam que eles estavam armados, e outros que apenas apareciam nas ruas para assombrar quem passava. Não demorou muito para que o pânico se espalhasse por toda a cidade. A polícia, claro, não sabia o que fazer. Alguns diziam que eram apenas jovens fazendo pegadinhas. Outros achavam que era algum tipo de ritual ou desafio. O que eu sabia, sem sombra de dúvida, era que aquilo não era algo para ser ignorado. A sensação de insegurança estava em cada esquina. O Maitá, que antes era um lugar tranquilo, estava sendo consumido por uma onda de terror que ninguém sabia de onde vinha. Eu nunca mais saía à noite sem olhar por cima do ombro, esperando ver aquele palhaço psicótico novamente. Até hoje, não sei se era apenas uma coincidência ou se havia algo mais acontecendo naquela cidade. O fato é que eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Algo dentro de mim mudou. E eu sabia que, por mais que tentasse, não poderia esquecer aquela figura aterradora que me observava naquela rua deserta, com um machado na mão, pronto para fazer qualquer coisa. Eu tinha apenas 19 anos na época e morava em São Paulo, uma cidade que nunca dorme, cheia de histórias, de vidas cruzadas e de mistérios que se escondem em seus cantos mais sombrios. Era o final da década de 80, mas o clima da cidade, com sua violência crescente e os boatos de coisas estranhas acontecendo à noite, parecia se intensificar a cada dia. Eu sempre fui um cara tranquilo, nunca me envolvi em confusão e sempre preferi ficar na minha. Mas naquela época, havia algo no ar que me fazia sentir um calafrio, como se estivesse prestes a acontecer algo grande. Eu não sabia o que era, mas sabia que a cidade estava diferente. Algo estava prestes a mudar para todos nós. Foi no final de uma noite, quando já estava indo embora de um bar no centro da cidade, que eu ouvi pela primeira vez o boato sobre o bando do palhaço. Algumas pessoas falavam de um grupo que estava assustando a população, se disfarçando de palhaços e fazendo coisas assustadoras pelas ruas. Eu não dei muita atenção no começo. Achei que era apenas mais um boato de esquina, algo criado para se fazer propaganda ou assustar os mais jovens. Mas quando o tempo foi passando, a coisa começou a tomar uma proporção maior. As histórias começaram a se espalhar por todo lado, e já não era mais uma lenda urbana, mas algo que parecia estar ganhando vida própria. Eu estava voltando para casa depois do trabalho. Às vezes passava pelo centro da cidade, ou pegava um ônibus até a minha casa na Zona Norte. Era uma noite qualquer, mas algo me fez tomar o caminho mais longo, pelo centro. Quando entrei em um dos becos para cortar caminho, vi um homem parado na esquina, com roupas sujas e um sorriso estranho. No começo, pensei que fosse mais um mendigo perdido, mas logo percebi que ele não estava ali por acaso. Ele estava com a maquiagem branca, o sorriso exagerado e a peruca colorida. Ele estava vestido como um palhaço. Fiquei parado, tentando entender o que estava acontecendo, mas o que me fez arrepiar não foi a fantasia de palhaço. Foi o olhar dele. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse nada por trás daquela maquiagem. Ele estava ali apenas para me observar. Eu tentei não mostrar medo, mas sabia que algo estava muito errado. Quando ele deu um passo em minha direção, uma sensação de pavor tomou conta de mim.
Não era só o fato de ser um palhaço no meio da rua, mas algo muito mais sombrio estava por trás de tudo aquilo. A princípio, achei que ele fosse apenas um maluco tentando me assustar, mas logo percebi que ele estava armado. Em sua mão, ele segurava uma faca. O brilho da lâmina refletia na luz do poste e, por um momento, eu congelei. A adrenalina correu pelo meu corpo e a única coisa que eu conseguia pensar era: corre ou ele vai te pegar. Eu dei um passo para trás, tentando não fazer barulho, mas ele se aproximava mais. Eu sabia que se tentasse correr, ele iria atrás de mim. Com o coração acelerado e as pernas tremendo, olhei ao redor, procurando uma maneira de escapar. O beco estava deserto, não havia ninguém por perto. O palhaço começou a rir, uma risada baixa e estranha, e foi nesse momento que o medo se transformou em pânico. Eu comecei a andar para trás lentamente, mas ele não parava de me seguir. O sorriso macabro no rosto dele parecia se alargar a cada passo que eu dava para trás. Eu queria gritar, mas minha garganta estava apertada. Eu sabia que qualquer barulho poderia atraí-lo ainda mais. Quando finalmente consegui sair do beco, corri o mais rápido que pude até a estação de metrô mais próxima, sentindo o peso da faca do palhaço me observando nas minhas costas. Cheguei em casa exausto, ainda com o coração disparado. Mas o pior não foi o medo de ter cruzado com aquele maluco. O pior foi descobrir que naquela noite, o boato sobre o bando do palhaço não era apenas uma história inventada. Eu não era o único que havia visto aquele homem. Outras pessoas também haviam cruzado com ele durante a noite, e os relatos começaram a se multiplicar. O tal bando do palhaço não era composto por um único palhaço, mas por vários. Pessoas espalhadas pela cidade que se disfarçavam para assustar quem passava. A sensação de terror estava em cada esquina e, logo as notícias começaram a se espalhar. Mais e mais pessoas reportando encontros com esses palhaços bizarros, muitos armados e fazendo ameaças. O que começou como uma história local, logo ganhou as manchetes dos jornais e, em questão de dias, a cidade estava em pânico. Não era mais uma brincadeira, nem algo engraçado. Aqueles palhaços pareciam estar por toda parte, aparecendo nas ruas, nas praças, em qualquer lugar onde as pessoas se sentissem vulneráveis. Não sabíamos o que queriam ou quem estavam atrás, mas o medo tomou conta de todos. A polícia estava sobrecarregada, e por mais que tentassem localizar o grupo, ninguém sabia quem eram ou de onde vinham. As semanas seguintes foram de completo caos. Cada rua que eu atravessava parecia mais sombria, e os sorrisos dos palhaços, como uma marca registrada do medo, estavam em todos os lugares. A cada dia, mais histórias chegavam até mim. Eu soube de pessoas que haviam sido perseguidas, algumas que haviam sido assaltadas por esses palhaços armados. Todos pareciam estar tão perdidos quanto eu, tentando entender o que estava acontecendo na cidade. A sensação de insegurança era palpável, e ninguém mais se sentia seguro saindo à noite. Eu nunca mais olhei para um palhaço da mesma forma depois daquela experiência. Aqueles dias marcaram São Paulo de uma maneira que eu nunca vou esquecer. O que começou como um boato bobo se transformou em um pesadelo coletivo. Durante semanas, a cidade viveu sob a sombra desses palhaços psicóticos, e ninguém sabia até onde isso iria. Quando tudo terminou, não restou mais do que o medo e o trauma, e uma cidade que jamais seria a mesma. Eu estava voltando de um trabalho noturno no centro de São Paulo, um pouco mais tarde do que o normal, mas nada que fosse incomum. A cidade nunca dorme, e eu sempre fui do tipo que não tem muito medo de andar pelas ruas à noite. São Paulo tem seu charme, mas, ao mesmo tempo, carrega uma carga de mistério que só aumenta com a escuridão. Era uma sexta-feira, e as ruas estavam mais vazias do que eu imaginava para uma cidade como aquela. O trânsito estava mais calmo e os barulhos típicos de uma metrópole pareciam se dissipar, como se a cidade estivesse guardando algo. Eu estava caminhando para a estação de metrô. O caminho era bem simples, por algumas ruas estreitas que cortavam a cidade.
A rua estava mal iluminada, o que me fazia andar mais rápido, sem querer pensar muito no que poderia estar ali, nas sombras. Foi então que eu ouvi passos. Não eram passos de alguém andando apressado, mas algo mais lento, quase cadenciado, como se quem estivesse ali quisesse me alcançar sem que eu percebesse. Eu olhei para trás e não vi nada. A rua estava vazia. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu segui meu caminho, tentando ignorar a sensação estranha. Não demorou muito para que os passos se aproximassem novamente. Olhei para os lados, mas a rua estava deserta, exceto por um ou outro carro, que passava distante. A sensação de que algo estava errado começou a crescer dentro de mim, e foi quando vi a figura que se aproximava da esquina. Ele estava distante, mas ainda assim era o suficiente para me causar uma sensação de pavor. Era um homem alto, com uma capa escura e um capô que cobria parcialmente o rosto. Ele parecia estar andando de forma deliberada, como se me observasse. A princípio achei que era apenas mais um estranho vagando pela cidade, mas havia algo na postura dele que me fez hesitar. Ele parou a uns metros de mim, ficando parado no meio da rua, como se estivesse esperando algo. Meu corpo reagiu de forma automática. Meu cérebro me mandava correr, mas minhas pernas estavam rígidas. Não sabia se ele estava esperando alguém ou apenas observando a cidade, mas algo me dizia que ele não estava ali por acaso. Quando ele se virou lentamente, foi como se o tempo tivesse desacelerado. Seu rosto estava pálido, quase sem expressão, e seus olhos pareciam sem vida, como se estivesse em outro mundo. Aquela sensação de estar sendo observado aumentou de forma insuportável. Eu continuei a andar, tentando manter a calma, mas o homem começou a me seguir, não com pressa, mas com uma cadência estranha. Eu acelerei o passo, mas ele não se moveu. O pior de tudo é que eu sabia que ele estava me observando. Cada vez que olhava para trás, ele estava ali, parado, como uma sombra. Eu não sabia o que ele queria, nem se estava apenas me observando, mas o fato é que uma sensação de pavor tomou conta de mim. Cheguei até a estação de metrô, e o homem estava ainda mais perto. Ele estava parado na entrada, me observando de longe, e quando eu tentei entrar, ele não se moveu, não fez nada, mas eu sabia que não poderia simplesmente ignorá-lo. Olhei para o lado, e no momento em que fui entrar no vagão, senti uma mão gelada no meu ombro. Eu não consegui me mover, não consegui reagir, mas a sensação de gelo tomou conta do meu corpo. Eu me virei lentamente, e quando olhei nos olhos do homem, uma expressão de puro vazio me atravessou. Ele não disse nada, mas seu olhar parecia me penetrar de uma forma que me paralisou. Ele então se afastou, lentamente, sem pressa, e foi em direção ao lado oposto da estação. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim dizia que aquele homem não era normal. Ao sair do metrô, ele não estava mais lá, mas o medo não me deixou. Eu sentia que ele ainda me observava, que estava em algum lugar, esperando. Eu tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha mente trabalhando demais, mas a sensação de desconforto nunca me deixou. Quando cheguei em casa, trancado dentro do meu apartamento, o medo não passou. Não era só sobre o homem, mas sobre o que ele representava. Não era só uma pessoa estranha. Era algo mais. Algo que estava ali para me causar pavor e deixar um buraco em minha mente. Nos dias que seguiram, o medo se espalhou. Eu não era o único a sentir algo estranho. Muitas pessoas começaram a relatar encontros com figuras misteriosas pelas ruas de São Paulo. Em muitos relatos, o homem descrito era parecido com o que eu vi naquela noite. Ele aparecia em diferentes partes da cidade, sempre em lugares vazios, em ruas escuras, e a descrição sempre se repetia. Um homem alto, com um capô, com um olhar vazio e perturbador. Muitos não sabiam o que pensar, mas algo em comum todos tinham: a sensação de que estavam sendo seguidos, de que estavam sendo observados por uma presença sinistra. A cidade ficou diferente depois disso. Eu nunca soube se aquele homem era alguém real ou apenas uma criação da minha mente. Mas o medo que ele causou nas pessoas foi real. A sensação de estar sendo vigiado se espalhou como um vírus e, mesmo com o passar dos dias, eu ainda não conseguia entender o que realmente aconteceu naquela noite. Eu passei a andar de olhos atentos, nunca mais deixando de olhar para os lados, sempre com a sensação de que o homem, ou algo pior, ainda estava por perto, me observando,
esperando. São Paulo, que já é uma cidade de mistérios e sombras, parecia estar mais sombria do que nunca. O homem com o capô, com os olhos vazios, estava em minha mente, e eu sabia que, de alguma forma, ele ainda estava por aí, esperando o momento certo para reaparecer. O que ele queria, eu nunca soube, mas a lembrança daquela noite nunca me deixou, e até hoje, eu me pergunto se foi apenas um encontro casual, ou algo muito mais sombrio que a cidade escondeu. Era uma noite comum em São Paulo, ou pelo menos parecia ser. Eu estava voltando de um trabalho que se estendeu mais do que eu esperava. Não tinha pressa. O trânsito estava tranquilo, e apesar da hora, ainda havia bastante movimento nas ruas. Fui para o ponto de ônibus perto de casa, aquele que sempre me leva até o meu bairro. Nada demais, exceto pelo fato de que aquela noite parecia diferente. Não sei dizer exatamente o que me incomodava. Talvez fosse o silêncio da cidade, algo raro em São Paulo. A cidade estava meio apática, como se estivesse esperando algo acontecer. Eu esperei alguns minutos e, enquanto olhava para os carros que passavam, notei uma figura. Um homem estava na esquina, parado, com um capô que cobria parcialmente o rosto. O que me chamou a atenção foi a maneira como ele estava imóvel, apenas observando o movimento ao redor. Não parecia um morador de rua, nem alguém que estivesse esperando por um ônibus. Era estranho. Eu diria até desconfortável. Tentei ignorar, achando que era apenas uma impressão minha. Mas a cada vez que olhava para ele, eu sentia como se ele estivesse me observando de volta. Como se tivesse notado minha presença, o que me fez sentir um calafrio. O ônibus chegou e, por um instante, eu até pensei em pegar o próximo. Mas, pensando melhor, entrei mesmo assim. O homem não se moveu, mas sua presença ainda estava no ar. No ônibus, procurei não pensar muito nisso, mas algo me incomodava. A cada parada, eu olhava pela janela, e lá estava ele, na mesma esquina, imóvel. Como se tivesse ficado esperando o ônibus passar, me observando. Isso foi o que mais me incomodou, ele não estava ali por acaso. Algo não parecia certo. Quando o ônibus fez a curva, ainda olhei para trás, e vi que ele não estava mais na esquina, mas se movia em direção à rua que descia até o centro. Pensei que ele fosse apenas mais uma pessoa estranha na cidade, mas o fato é que, àquela altura, eu já estava com a sensação de que algo estava errado. Quando o ônibus passou por uma rua mais deserta, com luzes de postes mais fracas, a sensação de estar sendo observado aumentou. O homem apareceu novamente, agora mais perto, caminhando na calçada. O olhar fixo, a postura ereta, e aquela sensação de que ele estava me perseguindo, era como se ele estivesse atrás de mim. Não fisicamente, mas de alguma forma, como se eu fosse o alvo de sua atenção. Isso me deixou desconfortável, mas eu tentei racionalizar. Não devia ser nada demais, pensei. Desci na próxima parada, meu coração batia mais rápido do que o normal. A sensação de estar sendo seguido foi incontrolável. Caminhei um pouco, mais rápido, tentando não olhar para trás, mas a sensação de que ele estava ali, me observando, me rondando, não passava. Olhei por cima do ombro uma vez e o vi. Ele estava no meio da rua, parado, como se estivesse me aguardando. Era como se ele soubesse exatamente onde eu estava e o que eu estava fazendo. Fiquei paralisado por um segundo, mas a sensação de pavor me fez continuar andando. Quanto mais eu andava, mais eu sentia como se ele estivesse me seguindo. Não dava para ver o rosto dele direito. O capô ainda cobria boa parte, mas os olhos estavam fixos em mim, brilhando, sem expressão. Quando cheguei na rua de casa, não vi mais o homem, mas a sensação de que ele ainda estava ali não me deixou. Entrei em casa rapidamente, trancando as portas e as janelas, sem entender direito o que havia acontecido. Eu estava agitado, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Minha mente estava a mil, tentando encontrar uma explicação lógica, mas eu sabia que o que havia acontecido não era normal. Não se tratava de um simples encontro com um estranho na rua. Algo naqueles olhos, na forma como ele se movia,
Na maneira como ele estava presente em todos os lugares que eu ia, fazia com que eu me sentisse observado o tempo todo. Ele estava lá, esperando o momento certo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordado, ouvindo os barulhos da rua, os sons típicos de São Paulo, mas havia algo de diferente no ar. O silêncio parecia mais pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. O medo não me deixou, e eu sabia que de alguma forma, aquele homem, aquele ser, estava ainda em algum lugar por aí, me observando. Não consegui descobrir mais nada sobre ele nos dias seguintes, mas uma coisa ficou clara para mim. Ele não era uma pessoa comum. Ele era uma presença, uma sombra na cidade. E por mais que eu tentasse ignorar, ele continuava me perseguindo, me vigiando, sem eu saber por quê. Com o tempo eu acabei percebendo que não era só eu que sentia isso. Cada vez mais as pessoas começaram a falar sobre avistamentos de figuras estranhas pelas ruas da cidade. Relatos de encontros com indivíduos que pareciam estar apenas observando, como se estivessem à espera de algo. Cada relato que eu ouvia me fazia lembrar daquele homem na esquina, daquele ser estranho com os olhos vazios. Não era uma coincidência. Algo estava acontecendo na cidade e eu tinha sido parte disso. Eu não era o único. Nos dias seguintes, a cidade parecia ter mudado. Uma sensação de paranoia se espalhou por São Paulo. E por mais que tentássemos seguir nossas vidas, a presença dessas figuras inexplicáveis pairava sobre nós. Ninguém sabia de onde vinham, nem o que queriam, mas eu sabia que aquilo não tinha terminado. A figura daquele homem, com o capô e o olhar vazio, se tornou um símbolo de um medo coletivo que tomou conta de São Paulo. Eu tentei seguir com minha vida, mas as ruas de São Paulo nunca mais foram as mesmas. Cada esquina, cada sombra, me fazia pensar que ele estava ali, esperando. Eu sabia que, de alguma forma, aquela cidade estava guardando algo, e não importava quantas vezes eu olhasse ao redor, eu sempre teria a sensação de que ele estava me observando, à espera do momento, certo? Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.